Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Ó, Jack. Only believe all things are possible. My dear friends, there's many in here praying for you now. Acredito ser em 1999 que a Hollywood lançou Matrix, que é considerada uma das maiores obras cinematográficas. E nesse filme, Neo, o novato, o aluno, era ensinado pelo seu mestre Morpheus. Enquanto eles andavam numa rua movimentada de pessoas, médicos, polícias, engenheiros, etc., o mestre Morpheus estava na frente e Neo atrás, e Morfeu estava explicando ao Neo sobre o lugar em que ele estava, e ele dizia que Matrix é um sistema, e esse sistema é o nosso inimigo. Você observa professores, executivos, médicos, estudantes, mas essas pessoas, enquanto elas não forem salvas, elas fazem parte do sistema da Matrix, e isso tornava elas inimiga. No momento em que Morpheus falava, passava uma mulher com uma roupa totalmente diferente e que a desenhava bastante, um vestido vermelho colado ao corpo, rosto bonito e totalmente desenhado. Aquilo parece mudar a atenção de Neo, o aluno, e ele fixa o olhar naquela mulher. A mulher olhou para ela, toda ela sorridente, e Neo foi seguindo os passos sensuais e sedutores dela. E na medida que Morfeu falava, Neo virou a cabeça para poder continuar a olhar a mulher, e quando Neo vira, a mulher transforma-se em Agente Smith. Agente Smith, para quem já assistiu esse filme, é o inimigo principal. Portanto, foi no momento em que Morfeu fez a pausa e começa a explicar ao Neo, o aluno inexperiente, como é que funcionava a guerra que eles estavam a travar. A guerra dentro da Matrix, que é um sistema. Sabemos nós pela Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, exatamente Efésios 6, verso 12, nós observamos um cenário como Matrix. Quando você toma o livro de Provérbios 5, Provérbios 6 e Provérbios 7, você vê outro cenário de Matrix. Diz Provérbios 5, verso 1, Filho meu, atenda a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida,
As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis os outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem em casa do estrangeiro. Você pode continuar a ler e também relacionar Provérbios capítulo 6 e Provérbios capítulo 7, o conteúdo é o mesmo. Exatamente, eu lembrei-me desse cenário da Matrix, em como é que a verdadeira Matrix funcionou no livro de Gênesis. Observamos que em Gênesis, enquanto Eva estava no grande jardim com Adão, havia um sistema Matrix totalmente fora da sua visão, em que aparece um personagem chamado Serpente e conversa na normalidade com a Eva, cujo objetivo principal era acabar com a Eva e atingir Adão. Quantas vezes o sistema do mundo consegue nos distrair? Através de filmes, novelas, desportos, divertimentos. Tudo isso é um sistema preparado para sugar a energia espiritual do cristão. Tão logo a energia espiritual é sugada, o homem se vê totalmente desnorteado. Olhe para Sansão, tão poderoso, até que ele não sabia que ele lutava contra um sistema, e o sistema te oferecerá a mulher perfeita aos teus olhos, o homem perfeito aos teus olhos. Eis a razão que desde antigamente Deus foi chamando a atenção nos seus filhos para não juntarem-se em casamentos com os descrentes, porque faz parte do grande plano da Matrix em que nós vivemos. Não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados que operam naquela pessoa que não é crente, contra as potestades que operam naquele homem, naquela mulher que não é crente, e isso vai te destruir. Há uma conspiração sobrenatural, espiritual contra nós. E Morpheus foi muito claro em dizer ao Neo: Matrix é um sistema e esse sistema é o nosso inimigo. O mundo é um sistema bem preparado para destruir, para esfriar, para matar a vida espiritual dos crentes do tempo do fim. E esse sistema mundano vai usar professores, ateus, médicos, executivos, presidentes, governos e muitas das vezes os membros frios e descontentes de um grupo local. A Matrix em que nós estamos a nos basear não é do filme Neo. O do filme Neo é apenas um exemplo. A verdadeira Matrix é um sistema que vai enfraquecer a vida de oração, o jejum, os cultos espirituais. Tudo isso é a grande Matrix. Satanás levará a um nível a igreja que praticamente os princípios bíblicos terão que ser pisoteados por aqueles que dizem crer em Deus. Portanto, você observa uma moda que vai nascendo, as pessoas dizem: eu creio em Deus, mas eu não gosto de estar no meio dos cristãos. Eu não gosto de estar afiliado com nenhum cristão. Tudo isso faz parte do grande Matrix, da grande sistema que o mundo trouxe neste tempo do fim. Portanto, observa a Matrix em Gênesis, o plano preparado pelo diabo, como é que ele se escondia por detrás das peles da serpente. É exatamente isso hoje. É por isso, minha preciosa irmã que me escuta, o profeta até diz que o pecado é tão lindo
que chama a atenção das pessoas na mensagem Bálsamo de Gileade. E ele diz, e esse pecado, se essas pessoas não nasceram verdadeiramente de novo, elas irão atrás dessas coisas e esse espírito do pecado as dominará. O que é isso? É a Matrix, é a mulher bonita, é aquela beleza deslumbrante que você não tem no teu grupo religioso, que você não tem, mas aquilo cativa você, aquilo prende você. E quanto menos você espera, é o inimigo que se esconde na pele dela ou dele. E isso é a Matrix. Foi a Matrix que conseguiu vencer Sansão. Sansão não sabia que aquilo que Dalila lhe chamava de amor era uma conspiração entre ela e os filisteus. E isso é o grande Matrix deste tempo do fim. Espero, meu precioso irmão, minha irmã, meu amado irmão precioso, que você possa vigiar, como Cristo diz, vigiai, para que não entreis em tentação. Nem toda oferta, nem todo sucesso que você vai tendo é simplesmente para festejar. Cuidado, se aquilo não faz parte da grande matrix desse tempo, para apenas tirar o teu tempo com Deus, para diminuir você espiritualmente e deixar você apenas com um nome religioso. Que a graça de Deus esteja contigo. Shalom.